Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai continuar na linha do tema que nós fizemos na semana passada, trazendo para vocês a questão do debate da família, né? O governo brasileiro, como nós falamos, não subscreveu uma moção do Vaticano alguns dias atrás, o governo atual, do Michel Temer, não é? Em que o governo reconhece a família heterossexual como sendo um modelo de família social. E além de não reconhecer esse modelo, ele não reconhece que o governo tem obrigação nenhuma de acolher o filho dessa família. O fato foi tão escandaloso que a bancada evangélica e a bancada cristã fizeram uma pressão muito grande no governo do Michel Temer, bem como as mídias sociais. E o governo disse que vai revogar ou rever esta posição deles diante da ONU. Quanto a mim, isso é simplesmente uma firula qualquer midiática do governo. Mesmo que ele reveja, o tema vai voltar, porque volta de 4 em 4 anos as revisões, e daqui a 4 anos, portanto, esse governo comunista, que é o governo brasileiro, efetivamente, adotará a posição que eles adotam e encampam há quase 200 anos. E é preciso ficar claro exatamente esta questão. Então nós vamos voltar à carga e vamos tentar trazer para vocês as razões reais pelas quais o marxismo e o comunismo desejam destruir a família, né? E, efetivamente, o que eu vou falar não se fala, né? Mas é preciso que a população fique alerta. Muito bem. Alguns dias atrás, eu fiz um post falando sobre os traços essenciais dos movimentos revolucionários. Elenquei 7 traços essenciais e parte desse estudo, evidentemente, está embasado na enormíssima e absolutamente fundamental obra do professor Jorge Boaventura, que foi um dos pioneiros no que diz respeito a esse combate ao comunismo, muito antes, inclusivamente, do Olavo de Carvalho. O professor Jorge Boaventura é uma figura absolutamente não citada no Brasil atual. Entretanto, a sua obra de combate ao comunismo, né, é absolutamente lapidar. Bem, quais são todos os movimentos revolucionários? Têm alguns traços essenciais, né? O que nós estamos chamando de movimentos revolucionários? Esses movimentos de mudança de regime, movimentos ateístas que surgiram a partir do século XVIII. Comunismo, marxismo cultural, gramscismo, maçonaria, o espiritismo nas suas bases filosóficas fundamentais, como é absolutamente consabido, o socialismo, o nazismo, o fascismo, etc. Né? Os movimentos da maçonaria, enfim. A partir do século XVIII em diante, nós temos uma sequência de movimentos que explodem, revolucionários que explodem pelo mundo afora. Todos esses movimentos têm, evidentemente, as suas divergências ideológicas, claro, mas eles têm traços essenciais. Quais são esses traços? Bem, esses traços nós podemos elencar 7 traços. Todos eles constituem um sistema global de pensamento. Todos eles são essencialmente ateístas, né? Todos eles são sistemas dinâmicos, mas ao mesmo tempo miméticos. Portanto, eles atuam sempre em bloco, mas defendem agendas distintas, como se fosse um leque, um guarda-chuva, não é? Todos eles têm um caráter internacionalista. Haja vista, por exemplo, que o que a esquerda faz no Brasil, ela faz nos Estados Unidos, ela faz na Europa, ela faz na Ásia, ela faz em qualquer lugar. Todos eles atuam fora do tempo. E um grande erro é pensar que eles são movimentos temporais. Todos eles são embasados em literatura profética, apocalíptica e messiânica, e todos eles objetivam construir aquilo que é chamado de sinarquia universal. Muito bem.
O que eu quero conversar com vocês hoje nesse Conselheiro Acácio diz respeito ao sexto item e ao primeiro item. Portanto, todos eles constituem um sistema global de pensamento, é o primeiro item, e todos eles são embasados na literatura profética, apocalíptica e messiânica, né? Vamos ver o que isso tem a ver com a ideia de família que foi proposta por Marx e com esta questão do governo brasileiro dentro da ONU. Explico que esses 7 traços essenciais, nós temos que estudar os traços em si mesmos, né, o que significa cada traço desse, cada essência dessa, e depois fazer as correlações entre esses itens, porque eles se correlacionam dependendo do evento, não é? Muito bem. Eu afirmei que os movimentos messiânicos são embasados na literatura profética, apocalíptica e messiânica. Eu tenho 2 cursos em que falo e provo exatamente isso. Um é exatamente o curso de comunismo, o comunismo como uma religião política, né? E como uma soteriologia. E o outro curso, que é o curso de cultura visionária, onde nós estamos estudando a obra do Norman Cohn, Na Senda do Milênio. Este é um aspecto muito pouco colocado, aliás, rarissimamente trazido à baila. As conexões que existem entre o movimento comunista e o milenarismo e o profetismo, né? Mas isso é um ponto essencial. Antes de Marx, antes de Lenin, antes de Hegel, antes do comunismo em 1917 ser lançado, todos os grandes itens e as grandes preocupações do movimento comunista já estavam perfeitamente ideológicas. As preocupações ideológicas e as ideias filosóficas e teológicas já estavam prepostas, já eram propostas e já existiam na doutrina dos chamados heresiarcas messiânicos, né? Muito bem. Vamos aqui entender uma coisa. O Lula sempre foi tratado como Messias, né? Existem 2 concepções de Messias dentro do marxismo ou dentro do comunismo. Marx propõe que o Messias vai surgir do proletariado. Lenin coloca que o Messias é o Estado. Há classicamente 3 tipos de Messias. O Messias de Israel, que é Adonai em pessoa, não é? O Messias do catolicismo, que é Cristo, portanto a segunda pessoa da Trindade, e o Messias do Islã, que é o Imam Mahdi. Ora, merece destaque mais 2 personagens ligados à escatologia, mais 2 Messias, que são o seguinte: o Messias da profecia da Sibila Tiburtina, né, cuja aparição liga-se ao chamado imperador dos últimos dias. Identificado por alguns rabinos, eu fiz um programa de rádio sobre isso, como sendo o Donald Trump. Alguns rabinos e pastores dos Estados Unidos antes do Donald Trump ganhar as eleições. E existe um outro Messias que diz respeito à nossa tradição luso-brasileira, que é o Messias português, cujos codinomes são o Encoberto, o Desejado, Dom Sebastião, não é? Portugal teve 7 reis, Portugal teve 34 monarcas. Né? Desses 34 monarcas, 7 reis foram assumidamente reis messiânicos, reis messias. Portanto, o Messias português tem um enquadramento completamente diferente dos 3 messias anteriores das religiões reveladas. No entanto, a historiografia panfletária brasileira fala somente sandices sobre a história de Portugal no que diz respeito a essa questão. E eu ressalvo aqui que faz coro a essas sandices inúmeros religiosos de todas as vertentes, que são absolutamente ignorantes em relação ao tema do messianismo em Portugal. É de tal forma presente o tema do messianismo ligado à história da cristandade em Portugal, que nós não podemos entender a história de Portugal sem esta temática. Portanto, as
acusações absolutamente infundadas que fazem sobre o Messias português. Ela é uma acusação que ou é por desconhecimento absoluto da história portuguesa, ou é por perfídia. Bem, seja como for, o negócio é o seguinte: qual é o interesse desse tema nos dias atuais? Muito simples, entre aspas, mas vou tentar ser sintético. Geralmente trata-se o comunismo como um esquema político, ledo engano. O comunismo é uma religião política. O comunismo é um esquema de poder. Né? E ele é uma religião política. Todas as suas ações visam a produzir artificialmente o novo mundo. Portanto, essa palavra, né, vejam bem que o Lula o tempo inteiro reiterava que nunca antes na história desse país foi feito tal coisa. O que é isso? O que é nunca antes? Ele está fazendo agora. Isso é a ideia do novo mundo, é a perspectiva do futuro. Então, este novo mundo, quando se fala em novo mundo, o objetivo do comunismo é produzir um novo mundo. Né? Portanto, ele precisa destruir o mundo antigo para criar um mundo novo. Isso significa que nós estamos diante do tema de escatologia pura. Todos os grandes temas do comunismo, como eu disse, já estavam perfeitamente delineados há séculos, antes de Marx e de Lenin, nas teorias, repito, dos heresiarcas messiânicos. Ora, para produzir o novo mundo, os comunistas têm como condição sine qua non que preparar duas coisas. Primeiro, eles têm que preparar a vinda do Messias. Mas qual Messias? O Messias ou de Marx ou de Lenin. E eles têm que destruir o mundo como ele é hoje, para reconstruir um novo mundo. Né? E essa preparação vai ser feita em várias frentes. Na frente filosófica, na frente cultural, na frente religiosa, na frente política, na frente econômica. O comunismo, a ideologia do comunismo penetra em todas essas frentes. Ela não se prende a nenhuma, ela penetra em todas, pulveriza todas e usa todas. Né? Mas o objetivo é a criação de um esquema de poder. É preciso entender que o Messias de Marx e de Lenin, portanto, um é o Messias do proletariado e o outro é o Messias do Estado, divergem quanto ao tipo de Messias, mas a teoria de ambos tem um Messias. Isso equivale a dizer que a teoria comunista não se sustenta sem o Messias. Portanto, quando o Frei Beto trabalhou a imagem do Lula como sendo o Messias, um enviado, e quando o próprio Lula comparou-se com Cristo, e muita gente achou que aquilo era uma loucura, que ele estava bêbado, coisa de gente ensandecida, ledo engano. Ambos sabiam exatamente o que eles estavam fazendo e o que está por trás, a grande teoria que está por trás disso. Somente o povo e intelectuais ou pseudo-intelectuais que desprezam essas temáticas por julgarem-nas religiosas, portanto elas não merecem nenhum tipo de consideração. Somente esses indivíduos é que desprezam esses temas e desconhecem com profundidade o mesmo, né? De tal modo que quando eles tratam da questão, eles comem pela beirada e nunca penetram, não conseguem penetrar na essência da questão. Bem, apesar das diferenças, o Messias de Marx e o Messias de Lenin têm alguma característica em comum, que é a substantiva. Eles são coletivos. É um Messias que fala sempre de grupal. Por conseguinte, aqui é que entra. Toda ideia de individualismo diante do comunismo deve desaparecer. Porque enquanto esta ideia de individualismo existir, o Messias comunista não tem como fazer a sua aparição no mundo. Não é e nunca foi casual o fato dos comunistas historicamente terem os seus líderes máximos como enviados messiânicos. Não é casual
o fato dos comunistas terem-se como uma raça eleita, como produtores de um novo mundo. Eles falam isso o tempo inteiro. Haja vista que o saldo de mortes de milhões de pessoas que eles mataram, não há nenhum arrependimento deles por conta disso. Sabe por quê? Porque para eles, essas mortes são simplesmente uma conduta asséptica necessária. Eles estão tirando o mal do mundo na forma dos individualismos e preparando o advento do novo mundo. Né? Esta concepção indica necessariamente uma ideia escatológica, portanto é uma ideia de futuro, é uma ideia ligada ao apocalipse, né? É uma ideia ligada à parousia, é uma ideia ligada ao milenarismo. Há várias temáticas que envolvem isso. Agora, o que é esse futuro? Esse futuro não tem nenhuma relação com o tempo. Não é? Na tradição portuguesa, o padre Antônio Vieira, por exemplo, estudou profundamente a ideia do futuro. Aliás, ele tem uma obra que fala sobre isto. Né? E há muitos outros estudiosos que se aplicam à ideia do futuro. Repito, a história de Portugal, por exemplo, no que diz respeito ao tema do messianismo, não pode ser compreendida sem o estudo dessa temática, inclusivamente a ideia de futuro. Bom, como é que entra a família nessa teoria escatológica do comunismo? Vejamos. Marx, no Manifesto Comunista, propõe, bem como em todos os outros livros dele, propõe a destruição da família. Por quê? Porque a família é, precisamente, entre outras coisas, uma instituição jurídica que mantém vivo os seres individualizados, portanto, os seres humanos. Nós já fizemos um conselheiro Acácio dizendo que há 200 anos nós não temos conceito no Ocidente de ser humano. Os comunistas primeiro destruíram o conceito de ser humano. Há 200 anos ele não existe no Ocidente. É por isso que foi sendo possível criar o conceito de consumidor, de ator social, de pagador de impostos. Há uma sequência de conceitos anexados ao comportamento que se exige da pessoa e a obrigação da pessoa para com o Estado, que só puderam ser construídos a partir do momento que eles destruíram o conceito científico de ser humano. Nós não temos, portanto, há 200 anos, conceito teológico, conceito científico e conceito filosófico de ser humano. Não temos mesmo. Em 2005, nós lançamos uma obra sobre isso, do filósofo Sérgio Fernandes, chamado Ser Humano. Não é? Muito bem, então voltando aqui à questão. A família, como instituição jurídica, mantém vivo a ideia de que existe o ser humano e de que esse ser humano é um ser individualizado. Né? Uma vez que os comunistas destruíram a ideia de ser humano, portanto, eles estão destruindo o quê? A ideia da individualização. Depois, eles partiram para destruir a ideia de família. Né? Porque o Messias dele é coletivo. Ora, se o Messias dele é coletivo, por princípio, a família, que é uma instituição jurídica individualista, a existência da própria família não permite o aparecimento do Messias, que é coletivo. Portanto, a família precisa de ser destruída. E é aqui que entra a questão da família heterossexual. Ora, a família heterossexual nunca pode ser alterada, o seu estatuto, porque se ela o for, abre-se no mínimo 2 precedentes gravíssimos. Primeiro, vai sedimentar o cenário da vinda do Messias coletivo. Segundo, vai permitir que criaturas não humanas sejam produzidas em laboratório por empresas. Né? É a ideia de coletivo. Vocês devem se lembrar daquele filme e do livro magnífico do Aldous Huxley, né? Admirável Mundo Novo. São seres produzidos em laboratório e sem família. Né? Em ambas as hipóteses, temos o Estado totalitário, de onde converge a concepção do Messias de Marx e de Lenin. Ora,
Por que nós estamos falando que a família heterossexual não pode ser alterada? A sua configuração jurídica, por uma razão muito simples. Os outros modelos de família, como o movimento comunista internacional tem querido, isso é um fato genético, biológico. Os outros tipos de família não produzem filhos naturalmente. Mulher com mulher não gera filho, homem com homem não gera filho. Para que eles tenham filhos, ou eles vão adotar de quem é heterossexual, ou eles vão produzir o filho em laboratório. Então eles vão ter que recorrer, não é, à ciência e à tecnologia. Portanto, nós estamos falando de uma produção industrial para produzir filhos. Portanto, sob a premissa de que casais homossexuais possam ter filhos, adotar filhos, não se pode destruir a ideia da família heterossexual. Então, será preciso criar um outro termo para designar este modelo. Não é? Dito isto, creio que ficou claro a questão pela qual não há nenhum tipo de preconceito aqui. Uma vez que eu destruo a questão da família heteronormativa, não é? Portanto, a família que biologicamente produz filho, se eu destruo a base desta coisa, quem é que vai produzir os filhos? Eles serão produzidos em laboratório. Esse é o ponto. Então, qual é o objetivo do comunismo ao destruir a família? Primeiro, o comunismo é sempre um sistema de coletivo. Agora, para haver um sistema de coletivo, existe uma elite que está mandando. Essa elite é a deles, evidentemente. Então, nós teremos uma elite intelectual, uma elite financeira, que vai mandar no mundo, e o resto, portanto, será o povo. E esse povo tem que existir somente dentro de uma perspectiva coletiva. Meu Deus do céu, a quantidade de filmes que Hollywood tem lançado há décadas, mostrando exatamente esse cenário da nova ordem mundial, não é? Está exatamente nesse sentido. Portanto, você tem que destruir a ideia de ser humano, você tem que destruir a ideia de família, não é? Porque uma vez feito isso, você passa a produção de seres humanos para a indústria. E o pai daquela criança passará a ser quem? O Estado. Ou o industrial. É o plano perfeito de um Estado totalitário. Não é? É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Portanto, percebe-se que esta questão da família heteronormativa ultrapassa e muito a questão meramente religiosa. Enquanto o assunto for tratado na esfera do meramente religioso, o Ocidente continuará perdendo sempre o debate. Urge trazer outras perspectivas para dentro desse debate. E uma dessas perspectivas é o tema do Messias. Ele é fulcral. É absolutamente inconcebível que intelectuais, conservadores e religiosos de todas as matizes se recusem a fornecer em larga escala esse tipo de conhecimento para o seu público, para os seus fiéis. Não é? Por quê? Porque a questão está sendo tratada somente na esfera religiosa. Não, ela ultrapassa a esfera religiosa. Né? Ela insere-se num projeto muito mais amplo. Ora, desta forma, fica claro como os movimentos revolucionários atuam sempre formando um puzzle. Né? Nós vimos aqui como o tema do messianismo se casa com o tema da constituição de um sistema global de pensamento. Então, eles inventam diferentes etapas nesse sistema de pensamento, espalha isso pelo mundo inteiro. Todo comunista pensa universalmente, sempre, e age localmente, sempre para produzir o novo mundo, o futuro. Esse é o objetivo da nova ordem mundial. Veja o nome, Nova Ordem Mundial.
Não é mundo novo. O mundo novo é o mundo antigo. Quando a palavra novo vem depois, ela significa uma coisa. Quando ela antecede, ela é um mundo novo mesmo. Portanto, é alguma coisa que será criada. Então, o objetivo da nova ordem mundial é produzir um mundo novo. Veja que há décadas, há séculos, eles se empenham em destruir o Ocidente como um todo. É um processo de destruição sistemático e, se você vai destruir, você vai colocar alguma coisa no lugar. E eles se autodenominam e falam claramente uma nova ordem mundial. O comunismo é um conceito de elite, de uma elite intelectual. Não é? Enquanto isso, no Brasil, esses pseudo-conservadores desvairados acham que podem combater este conhecimento milenar com gritos e falta de organização e, sobretudo, não penetrando na essência do problema. Ora, a loucura humana não tem limite. Entretanto, embora a loucura seja limitada, o louco vai colher os frutos da sua inconsequência. E isso é inevitável, não é? Portanto, é preciso tratar este assunto com muita seriedade. Muita seriedade. E é preciso trazer novos elementos a essa discussão. A literatura profética, apocalíptica e messiânica está muito mais envolvida dentro dos movimentos revolucionários do que vocês possam pensar. Até o próximo, Conselheiro Acácio.